Oi, pessoal. Boa tarde. Olá, bom estar com vocês para mais uma live com um tema fantástico hoje. Nós vamos estar falando sobre a formação do dublador, né? Sejam bem-vindos. A Márcia Coutinho já entrou aqui. Vamos aproveitar o nosso tempo, né? E já vou chamá-la. Espero que todos vocês estejam bem. Olá! Olá! Boa tarde, Márcia. Boa tarde, querida. Tudo bem, Cristina? Tudo bem? E você, como é que está? Tudo bem. Tudo bem, Só né? posicionar melhor aqui. Isso, vou ajeitar aqui também, que aí a gente se vê melhor, vê as pessoas falando. É, a gente nunca sabe direito como é que vai ficar a posição da câmera quando abre, né? Tá bem para você? Tá ótimo, tá ótimo. Márcia, estou muito feliz por você ter aceitado esse convite. É tão importante para nós, né? Conhecermos uma pessoa como você, que trabalha nessa área, como dubladora, cantora e diretora de dublagem. E eu queria explorar o máximo possível, né, a sua disponibilidade para nós podermos dialogar nesse momento tão difícil, né, que todos nós estamos vivendo, sobre questões que dizem respeito à sensibilidade, à emoção, à organização de todo um processo criativo que é a dublagem, né? Nós vamos estar falando sobre a formação do dublador, né? Que quase não conhecemos, né? É muito ainda recente, né? Essa formatação da profissão, né? E eu gostaria de pedir para você conversar conosco sobre a sua trajetória, que já vai, né, delinear, né, todo o processo de quando, como a pessoa se descobre, qual a motivação, o que faz a pessoa assumir, né, uma profissão tão difícil, quais são as possibilidades que existem, como deve ser feita a formação, o passo a passo da formação. Enfim, nós trocarmos uma ideia nesta direção, né? Seja muito bem-vinda, tá? Todos também que estão chegando, sejam bem-vindos. O nosso público é um público muito eclético, né? Nós temos profissionais da área da dublagem nos assistindo, da área do canto, da fonoaudiologia, alunos, pessoas que se interessam, pessoas que interessam por curiosidade, outras porque querem até seguir esse caminho, né? E muitas vezes não sabem como fazer. Então, nós gostaríamos de te ouvir. As pessoas estão chegando aí. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, gente, é só clicar aqui naquelas duas, tem dois cartõezinhos com interrogação, aí vocês podem clicar ali, deixar perguntas, a gente vai tentando responder em outro momento, se não for possível responder agora, tá bom? Então, vamos lá, Márcia, conta para nós como é que é. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder falar um pouco da dublagem, né? A dublagem muita gente tem muita curiosidade, ela não é um assunto muito explorado, né? E, e ficam muitas dúvidas no ar, e ficam também achando às vezes que dublagem, qualquer um faz dublagem, qualquer um faz voz, e não é, é uma profissão muito séria. Eu optei pela dublagem, eu fiz teatro para poder dublar, né? Porque para a gente ser dublador, a gente tem que ser ator.
Então, você tem que ter um registro profissional, né, de ator. Mas eu fui fazer esse curso porque eu comecei na dublagem cantando e eu me apaixonei tanto pela dublagem que eu quis, eu percebi que era ali que eu queria ficar. E eu falei, eu quero fazer a dublagem falada também. E aí fui fazer o teatro para poder ter o meu registro, para poder atuar na dublagem, né? Como atriz em dublagem. Então é sempre muito bom pô, ter um espaço para falar da dublagem, porque, ainda mais hoje em dia que a gente vê assim tanta coisa assim, é, tantos filmes, desenhos, então na televisão, com um produto que não é de qualidade, né? Que a gente não sabe como é que está sendo feito. É, os dois grandes polos da dublagem no Brasil é o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Sim, Que tem sim. uma história, que tem uma conquista assim, de direitos, inclusive, né? Tem acordos, então a gente trabalha em cima de um acordo profissional que tem que ser cumprido, né? Tem o valor da hora, então é tudo muito sério, né? Quantas Uhum. dobras pode fazer de voz no filme? Tem várias regras para serem seguidas, né? Que essas regras foram conquistas de anos de dubladores, né? De pessoas que hoje também já nem estão mais aqui com a gente, né? Grandes nomes da dublagem, grandes atores que foram atores de rádio e entraram porque os primeiros dubladores, né? Vieram da rádio, né? Vieram da rádio, né? Então, assim, pessoas que lutaram, conquistaram, existem, né, pessoas ainda lutando até hoje, conquistando correndo atrás dos seus direitos. Eu acho, assim, vou até dar uma opinião minha, que eu acho que o interessante seria ter um acordo nacional que servisse, Com né, para certeza. todo o território nacional, Sim. porque o que que acontece? Acontece que começam a abrir alguns espaços que eu não sei como é que estão funcionando, assim, pela qualidade, eu acho que a gente deve prezar pela qualidade, Cristina, porque a dublagem, ela é muito mais do que só uma voz ali falando em português. Com certeza. Né? Todo mundo fala, ah, dublado é legal porque eu não preciso ler a legenda, dublado é legal, eu não tô, se eu ler a legenda me dá sono. Ok, é para isso também, né? Aquela pessoa que já não consegue ler direito, ou aquele que ainda está aprendendo a ler, é mais difícil acompanhar, né? A legenda rápida. Então, ela serve para isso também, mas ela é muito maior que isso. Com Porque a gente certeza. está falando de arte, a gente está falando de atuação, a gente está falando de vidas, de histórias contadas. Então, você não Uhum. pode chegar ali com a sua voz e simplesmente, vou fazer aqui uma voz de pato e contar a história desse patinho. Não, esse patinho Uhum. tem uma história para ser contada, ele tem uma vida, ele tem uma emoção, É. né? E a gente precisa entender esse patinho. É um patinho no desenho, mas a É. gente tem que entender quem é esse patinho, o que que ele já viveu, o que que tem por trás desse patinho, quais são as características físicas, expressão dele, como é que ele está se expressando. Às vezes até uma asinha que ele bate assim vai mudar a minha voz. Então Sim. é uma coisa muito sério. E para isso chegar no espectador, né, com a mensagem dada, bem contada, tocando o espectador, e às vezes até transformando a vida daquele espectador naquele momento, que vai uma mensagem que vai dar um estalo, que vai servir para alguma coisa na vida dele. Com certeza. Então, ela é muito maior. E eu digo isso hoje para vocês com muita certeza. Eu sempre senti isso, porque eu sou muito Uhum. sentir as coisas. Mas hoje Aham. eu te digo isso com muita certeza, porque hoje em dia com o Instagram, né, com a internet, a gente tem um feedback das pessoas, um feedback rápido, né? Sim. E, e eles colocam para gente o que causou, às vezes uma cena que você gravou. Então, assim, é uma entrega muito grande, né? Eu acho que é uma Uhum. profissão muito difícil, não é uma profissão fácil, não é um mercado, é um mercado que está aberto sempre para novas vozes, mas é um mercado difícil de você se manter nele. Ninguém hoje em dia mais é contratado, né? Todo mundo é freelancer. Então, Uhum. para você se manter nesse mercado, é difícil. Entrar é difícil, mas ele está aberto, está sempre precisando de. Tem que ser sempre renovado, né? É, é. Então, muita gente também fala assim: ah, não, ali é muito fechado, a dublagem é um meio muito fechado e tal. Não é difícil de entrar, mas não
tem sempre vozes novas, tem pessoas chegando, pessoas que se dedicaram, pessoas que foram atrás do seu sonho, buscaram, estudaram, né? E perseveraram, Aham, porque é preciso, é né? preciso, né? Então, hoje em dia, para a pessoa se tornar, eu quero ser dublador, adoro dublagem, eu quero ser um dublador. Ela tem que ter o registro. Se ela tiver mais de 16 anos, ela tem que ter o registro de ator, Hum. né? E, e tem que fazer curso de dublagem. Por que que tem que fazer? O curso é livre. Ninguém precisa apresentar um certificado de curso de dublagem para poder entrar num estúdio para fazer um teste como Sei. dublador, né? Então, o que você precisa para fazer uma dublagem é ter o registro de ator, né? Mas como é que você vai chegar no estúdio para pedir para fazer um teste se você não sabe como funciona aquela técnica de interpretação ali? Com É no certeza. curso de dublagem que você vai experimentar, você vai aprender isso e vai praticar, porque a dublagem, para ela ficar natural, como a gente vê nos filmes, nos desenhos, né? Ela necessita, como tudo na vida, né? Que a gente vai Aham, estudar, necessita de muita prática, né? isso. E é prática. Você entra no mercado, a pessoa que está chegando no mercado, você está ali dirigindo, se a pessoa entra dentro do estúdio, você fala, olha, essa pessoa é boa, essa veio para ficar. Sim. Mas aí ela ainda está sendo polida. Ela só vai pegar mesmo o ritmo trabalhando, mas ela já fez curso. Hoje em dia, as pessoas, quer dizer, hoje em dia tem vários cursos, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem várias pessoas dando aula. Então, quem quer muito entrar nesse mercado aqui no Rio, as pessoas, vou ter aula, tem aula 6 meses com um professor, depois vai para outro curso. Então, eles vão experimentando também, porque cada um dá umas ferramentas e você vai vendo quais são as melhores ferramentas para você. Uhum. Opção do pessoal atual de hoje. Você pode fazer um curso e se o teu professor falar para você assim, olha, você já pode estar preparado, agora vai à luta, né? Uhum. Vai à luta Uhum. para ver. Mas assim, você tem que chegar nesse estúdio preparado, entendendo como a dublagem funciona, entendendo o que que você tem que fazer ali dentro, porque o processo, Cristina, é muito rápido, né? A gente não tem conhecimento da obra, a gente entra Uhum. muitas vezes, você te passa um horário de dublagem e você não sabe nem o que você vai fazer. A É. não ser assim que seja aquele personagem fixo de uma série, você toda semana grava aquela série, vai gravar com o diretor tal, você já sabe, estou indo lá gravar a minha personagem da série tal, né? Uhum. Mas fora isso, as participações, né, de personagens que entram só no episódio. Marcinha, você tem um horário com o diretor tal, de 16 às 18, ok? Na quarta-feira, ok. Eu não sei se eu vou chegar lá, eu vou fazer um desenho, se eu vou fazer um programa de culinária, se eu vou fazer um filme, um longa-metragem, uma série, não sei o que me espera. Então, na hora que eu Uhum. entro no estúdio, o diretor vai me dizer do que se trata, né? Nossa, é. Então, ele assistiu ao filme, ele passa pra gente, ele diz quem é o personagem. Então, você, conforme ele vai te dando a informação, você já vai montando na sua cabeça quem é aquela figura que você veio dar alma com a sua voz. Uhum. Mas quando a sua imagem aparece para você na tela, aí é que vem, quer dizer, já tem as informações básicas que o diretor te passou. Mas quando aquela figura aparece na tela, aí é que vem todo o seu trabalho, que tem que ser assim, você tem que assimilar tudo muito rápido, porque o texto que está na tua frente é um texto que você nunca viu, É. né? Ele está ali na sua frente, a tela está um pouco mais à frente, e você tem que entender quem é essa pessoa, como é que ela está se expressando, como é que é o andar dela, tudo isso vai alterar a voz, É. né? Com Qualquer certeza. coisa, qualquer movimento, o que que ela está passando, quer dizer, de repente o diretor já te dá essa informação, olha, ele acabou de passar a cena, ele entrou nessa cena, ele acabou de passar pela situação tal, ele está sentindo isso, então você já sabe qual é o sentimento dele. Agora, como aquele ator se expressou ali para passar aquele sentimento? A emoção é a dele, não é a minha. É. Eu posso ter entendido essa emoção quando o diretor passa para mim, É. mas, entendi. Nossa, ele deve estar mal, porque ele passou por isso. Mas como aquele ator entendeu? Eu não posso fazer o que eu acho que eu, Márcia, eu tenho que seguir o padrão daquela imagem que está na tela, Você tem que né? construir um personagem com tempo muito curto, porque no teatro
você tem um tempo maior para estudar, né, o personagem, né? Sim. E E você é o teu cria, sentimento. é, E você é o cria, teu sentimento em relação àquele, aquele é personagem. você Agora, que a dublagem constrói o não. personagem. É, Ali o não, o teatro personagem já vem pronto, né? vem pronto. E você tem que interpretá-lo na realidade. Isso. Eu tenho que pegar a minha voz e encaixar naquele corpo. Isso. É muito incrível Encaixar isso. naquele sentimento. Hã? Encaixar no que foi construído por um outro ator, né? É. E nesse momento a gente lida com muita coisa. A gente lida com aquele ator maravilhoso que você fala, meu Deus, eu não posso estragar o trabalho desse ator, Aham, porque ele se entregou nessa cena. Eu tenho que estar inteira, minha voz tem que estar ali na medida de tudo que ele está fazendo. aham, Assim como que teve também, às vezes, um ator muito ruim, que o que ele está dizendo não tem aquela expressão no rosto dele. E aham, você quer sentir o que quer dizer, você também não pode ultrapassar muito ele e nem pode deixar a tua dublagem ficar ruim, porque sem passar. Então você tem que arrumar um meio termo. Isso tudo construído muito rápido, sabe? Aquele filme. É aham. tudo muito rápido. É. Então, para você buscar um teste de dublagem, você tem que, isso daí você tem que estar com essa concepção dentro de você. Você já tem que conhecer o seu mecanismo para você ter tudo isso para oferecer na hora, né? Então, assim, eu tenho que conhecer como eu funciono, até onde minha voz vai. Essa coisa eu costumo dizer também que a As dublagem, inflexões, né? exatamente, ela é a interpretação junto com a emissão. O Uhum. segredo da dublagem, para mim, pode ser que isso é na minha concepção, tá? Não estou Ah, dizendo se é a verdade verdadeira. Mas aham. eu vejo dessa maneira. Quando você consegue equilibrar interpretação e emissão, isso sai natural de você, você encontrou. Porque é aí que vem essa naturalidade. Às vezes Sim. você acha que a voz não está saindo direito, o cara está emitindo mais do que deveria, aquela voz não sai daquele corpo. Ele Aham. está interpretando, ele está se jogando, mas. Então, quando você entende esse equilíbrio, porque eu ainda brinco com os meus alunos, eu falo assim, gente, é como um trombone de vara. Não pode passar do ponto, senão passa da nota. É, Então, tem que ter uma medida certa, é né? verdade. E você tem que observar tudo. A tua voz tem que estar viva naquele corpo. Eu não posso ter um Sim, personagem que levanta assim de repente e a minha voz não tem delicadamente esse impulso. A voz não vai isso. mudar. Eu também não posso fazer uma coisa exagerada, né? Levantar e fazer uma coisa assim. É. Você fala, nossa, que isso, né? É. Porque às vezes você pega filme que a pessoa vai assim, apagou a luz. Eu não Né? apago a luz e faço esse barulho para apagar a luz. É. Então, é demais, não está vivo, É. né? Então, a gente tem que se preocupar com o quê, no fundo? Com a vida. Dar vida mesmo para aquele personagem. A gente tem só a nossa voz para fazer isso. Uhum. Só a nossa voz. Se É. você não conhecer os limites, se num curso de dublagem você não treinar, você não explorar isso para você se conhecer, para você ver como você funciona, como é que você vai chegar no estúdio, por melhor ator que você seja, e vai pedir para fazer um teste de dublagem? É. Você não vai acertar, é muita coisa para pensar. Você tem que ler, olha, você tem que ler, você tem que fazer todas as pausas, você tem um sincronismo para seguir, né? Uhum. Dependendo da língua ou do ator, até tem atores que é, não abrem a boca para falar. Eles falam tudo meio assim. Então É. você não pode colocar uma voz muito presente ali. É. E tem uns que abrem a boca demais. Então, né? É Você tem que estar verdade. ligado nisso tudo, e tá lendo ali na hora. Então você está trabalhando. Às vezes eu falo assim, nossa, eu acho que por isso que todo dublador é meio louco. Porque a gente está trabalhando com uma parte muito técnica, né? O cérebro da gente está naquele tudo junto, uma parte muito técnica e a outra cheia de emoção. Ao mesmo tempo, eu tenho que equilibrar essas duas coisas, né? Eu não posso abandonar essa técnica, né? Porque eu preciso entender como é que funciona, mas eu não posso deixar que a técnica supere a minha emoção, Sim, senão só funciona, só exato. funciona, Aham. né? Tem pessoas que estão E... pedindo aqui para você falar de alguns personagens. Maria Rio, da Friga, a Maria Giovana Hildo,
foi Giovana que perguntou, eu vejo. Maria Rio dos Vingadores. É, Gosto muito de fazer, assim, acho que a minha voz sai bem naquele é. corpo. Ah, Gosto, o, gosto o, da fanpage Ô, Márcia, que eu fiz. você está falando aí, e eu estou aqui com uma pergunta, assim, até vou pedir licença aí aos assistentes que estão colocando perguntas, né? Aí também a Fono falou, o inglês americano e o britânico na dublagem são diferentes, né? Ela perguntando, né? Sim, né? É, O inglês e o americano, né? Como é que funciona? Mas antes de porque a você língua original, eu deixa eu queria... só falar, a língua original, na verdade, ela serve muito para a gente como uma referência de tempo, de intenção que o ator teve, mas a gente não pode se prender. Ela é uma referência importantíssima, por isso que a gente fica escutando ela no fone o tempo todo. Mas a Aham, gente não pode se prender muito a ela. Né? Quem tem aham. ouvido musical, então, se deixar, vai fazer a musicalidade da outra língua. Não pode. A gente tem que estar dentro da nossa realidade. Porque Né? senão a Então, assim, não função da faz muita dublagem diferença para a gente. é, Se é inglês americano, se é inglês britânico, para a gente que está dublando não faz muita não faz diferença. diferença. Eu queria te perguntar como se identifica o potencial de um dublador, né? Como se Você identifica? como professor, a pessoa que chega ali para fazer uma dublagem é nova, você não conhece, enfim, trabalha com alunos e tudo. Uhum. Como essa pessoa ela expõe o potencial dela como dublador, né? Como é Como é que, que por exemplo, entrando no estúdio, o diretor fala, poxa, essa pessoa veio para ficar, igual eu falei assim, né? Esse veio, isso, esse tem talento, isso, né? porque tem essa Bom, diferença. essa pessoa geralmente, ela já chega em, já vou até falar, vou chegar lá no curso. A pessoa chega no curso, às vezes, gostando tanto de dublagem, que ela já sabe mais ou menos como é que funciona, de tanto ver filme dublado, desenho dublado e tal. Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha talento para isso. É, Mas, assim, muitas pessoas que têm talento e já assistiram muita coisa, elas já chegam assim, bem prontinhas, bem entendendo como funciona, porque está muito dentro delas. Né? Tem aham, talento e gosta da coisa. aham, E aí, quando ela passa por todo esse processo de reconhecer, né? Porque a gente tem que mudar o texto, a gente tem que pegar, às vezes o texto, se essa frase aqui, o tradutor colocou, tá lá traduzida, bacana, no inglês estava dizendo aquilo, porque no português também nós diríamos aquilo, só que o português do Brasil, ele tem as palavras que são sinônimos, elas nem sempre querem dizer a mesma coisa, porque é, tem um valor emotivo em cada palavra, tem uma maneira de se falar. Então, às vezes, esse é sinônimo disso. Mas se eu usar essa palavra aqui, ela não vai ter a mesma força que essa aqui tem, para dizer aquilo que está sendo dito. E às vezes sim, na tradução o tradutor colocou uma das duas, optou lá, e não é. Então a gente muda as palavras para poder dizer melhor. Às vezes um braço que a pessoa fala assim, se você fizer isso, às vezes nem tem esse isso, né, lá na tradução, né? isso. E aí você busca aquela palavra que vai estar nesse dedo que está aqui, né? Aham, Então, aham, então, tudo você tem que entender. Quando a pessoa passa por um curso, entende tudo isso, pratica tudo isso, e ela tem jeito para coisa, ela sabe atuar, né, é um bom uhum, ator, entendeu essa coisa da emissão, quando ela entendeu todo o processo da dublagem, que é o sincronismo, a emissão, a boa tradução, a adaptação do texto, se não tiver boa, você tem que adaptar dentro do estúdio, a gente faz isso o tempo todo, né? Até mesmo para aham, pegar uma boca termina em A, você às vezes troca aquela palavra para ficar bem direitinho ali na boca, né? Arruma uma outra. Ou isso que eu te falei, que o corpo fala também. Então, eu mudo as palavras de acordo com o que o corpo está me passando naquela imagem. Então, quando o aluno sai do curso, é um bom ator, tem jeito, entendeu como funciona a dublagem, vai procurar o estúdio, ele entra dentro do estúdio e o diretor não precisa dizer nada disso para ele, né? Tipo, olha, mas ali, né? Ele já chega lá seguro do que ele vai fazer, nervoso porque vai fazer um teste, né? é, Mas seguro porque ele sabe como funciona. E, e ele chega, às vezes uma coisinha ficou, ainda está um pouco cru, assim, na maneira de falar, ainda não está bem trabalhado, mas você fala, essa pessoa é boa. Aí o diretor fala, não, olha só,
ele ali está muito próximo da outra pessoa, você pode falar um pouco mais sussurrado. Aí a pessoa imediatamente entende o que você falou, como diretor, e reproduz o que você pediu. E Aham, faz o que o diretor. Aí o diretor começa a trabalhar, trabalha a primeira vez com aquela pessoa, o diretor foi dirigindo, moldando, e a pessoa entregou um bom trabalho, entendi. né? Ela, Apesar de ser novo, ela tem potencial para ela coisa. E tem, quanto mais ela trabalhar, melhor ela vai ficar. sim, a pessoa precisa de reunir uma série de habilidades, né? Sim, sim. E a principal dela, pelo que você está falando, é saber entender a linguagem, né? Uhum. Do, da mudança rápida, do que está pedindo o diretor, ter essa adaptação rápida, né? É Tudo é muito principalmente essa rápido. agilidade mental, né? De É, poder integrar todos os processos de conhecimento e expressar um resultado ali naquele momento ali, né? é isso mesmo. É Então, um assim, artista, cada né? cena que a gente passa e que a gente vai gravar, é muita concentração naquele momento ali, para todos esses elementos estarem vivos dentro de você e você deixar o teu coração agir com o que você sentiu na cena. E aí você tá ali. Eu costumo dizer assim, sabe como eu me sinto? Eu me sinto lá dentro da tela. Eu me Aham, sinto vivendo o que o diretor está vivendo. aham. Então, assim, às vezes você não se vê, né? Mas às vezes você vai fazer o personagem, você tá até com a postura do personagem dentro do estúdio, você tá fazendo tudo, né? Aham. Porque eu me sinto lá dentro, vivendo aquilo. Se eu não me viver aquilo lá dentro, eu não consigo passar a verdade na minha voz. Vai ficar uma coisa É, mais ou menos. é. Então, eu tenho que estar vivendo. Então você tem que estar vivo. Aí, se a cena tem muito barulho, vamos dizer, a pessoa pode estar aqui do meu lado, né, conversando comigo, mas se eu estou numa festa, eu não posso falar baixinho, porque ela não vai me escutar. Sim. Então, eu tenho que entender qual é a medida certa da minha emissão para que essa pessoa possa me escutar, mesmo estando do meu lado, porque tem muito barulho na cena, né? E Aham. se eu vou me afastando dela também, eu falo, tudo isso você tem que observar muito a cena, por isso que é muita concentração. Eu estou falando com você, você está aqui do meu lado, e eu estou me despedindo de você, mas eu continuo conversando com você. Cada passo que eu dou, a minha emissão tem que mudar, Sim. porque eu estou ficando distante de você. E isso tem que ser uma coisa natural, isso tem que acontecer Uhum. naturalmente. Isso não pode ser uma Uhum. coisa que eu pensei e estou mudando, porque já fica falso. Então a dublagem tem todos esses perigos o tempo todo, Aham. né? Aham. Então, E assim, é muita concentração. E aí, ok, gravou a cena, jogou fora, aquilo morreu. Qual é a próxima? Qual é a próxima? Então a gente vai se entregando de cena em cena, né? é muito puxado, é muito difícil, né? E para o É. cantor, o dublador cantor, né? Que tem toda a técnica da voz também, cantada, né? É, Uhum. eu vejo que o dublador que trabalha com a fala também precisaria, né, de um estudo técnico vocal, né? Para poder Sim, desenvolver sim. todas as nuances da voz, saber Sim. usar as diferentes timbragens e tudo, né? No canto também funciona assim, né? Mas comparativamente, qual o nível de dificuldade que pertence mais à fala e ao canto? Você poderia falar para nós sobre isso? Ó, Márcia, as pessoas estão entrando, estão dizendo que gostam muito de você, te admiram como Ah, profissional, queridos. mas a gente está estão fazendo perguntas, nós estamos tão embalados aqui na fala. Se for preciso, se você tiver tempo e de repente não der para a gente abordar tudo nesse primeiro horário, a gente pode abrir outro horário, não tem problema. Para mim não Entendi. tem problema, estou Tá, tranquilo de horário, tá, tá? Se tá for ok. preciso, tá Tá, bom? a Gente, gente obrigada aí pelo carinho, viu? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu adoro falar então, sobre dublagem. a Giovana perguntou também se qual foi a dublagem mais difícil que você dirigiu, né? E fez e dirigiu. Então, tem algumas perguntas que eu estou tentando acompanhar, só que eu não sei voltar para ver a pergunta. Você quer, de repente, anotar as perguntas e depois no final eu respondo as perguntas? De repente você vai me passar alguma pergunta e se quiser anotar, aí É, no final eu respondo, seria melhor, né? né? Né?
Sim, como o trabalho de De repente, corpo. se a gente abrir uma outra live, a gente abre uma só de perguntas e respostas, enfim. Tá, eu vou anotar. Peraí, foi uma boa ideia. Tá, Só um instantinho, que eu vou sair um pouco para pegar o tá bom. material. Eu vou aproveitar para responder essa pergunta aqui. Como é o trabalho corpo e voz dentro de um estúdio pequeno com pessoas próximas? Hoje em dia nós gravamos separados, né? Só gravamos mais de um dentro do estúdio quando vai fazer um vozerio. Então, hoje em dia é individual, com o Pro Tools, nós temos uma infinidade de canais, não precisa mais gravar todo mundo. Antigamente, como não tinha essa possibilidade, é que ficavam todos os dubladores dentro do estúdio, né? Aham. E era um balé, realmente, porque aquele que tinha que falar chegava perto do microfone, saía, entrava o outro, era bem mais difícil, né? Ao mesmo tempo, era mais fácil construir essa vida, porque a deixa do outro era a tua entrada. Né? Hoje em dia você está sozinho dentro do estúdio, não tem deixa, é você com você, né? Uhum. Já respondi uma que passou aqui. É uma pergunta, né? É isso. Isso, Eu tá vi perguntando como é que era uma pergunta essa boa. coisa de. Então, tem essa pergunta, é mais específica, né? Qual foi a mais difícil direção? Mas antes de responder a essa, eu gostaria de que você me falasse assim dessa diferenciação do canto, falasse para nós do canto e da Sim, fala, né? Que são sim. outro foco, né? Embora Uhum. esteja dentro do processo criativo, né? O tempo todo, né? É, sim. Bom, a dublagem cantada, a gente precisa de um bom cantor, uma pessoa que cante mesmo, né? Porque às vezes a pessoa fala, você canta? Canto? Né? Todo mundo acha que canta, né? Todo mundo acha que canta. Canto, canto. É todo mundo, né? Tem gente que fala, gente, nem me chama para cantar, porque cantar não é a minha praia. Mas assim, muita gente que canta assim dentro de casa e tal, acha que canta, mas não canta, porque às vezes tem trabalhos que, ok, dá até pro dublador que não canta, cantar. Porque se o Sim. dublador é musical, ele segue a linha, afinadinho e tal, a música não exige tanto dele, dá para você fazer com o dublador, né? Aham. Desde que ele seja musical, não, que reconheça as notas. Né? Agora, o, quando o dublador quando ele não canta, não consegue dar, não reconhece nota, né? Você bate um mi, ele canta um lá. Então ele não tem condição de cantar nem aquela música mais simples. E tem músicas que são músicas para cantores mesmo, pessoas que sabem cantar, que estudam o canto lírico, seja o que for, dependendo da dificuldade da música. Né? E cada cantor tem o seu estilo também, né? É, Tem os cantores que, embora, eu canto de tudo, mas minha especialidade é lírica. Eu canto de tudo, mas eu canto com voz de peito, porque eu canto rock and roll e vou lá em cima. Então, o diretor musical, ele também tem que ter esse leque de vozes e quando ele reconhece o personagem cantando, ele fala: bom, isso aqui é para o fulano, fulano, fulano fazer teste, porque está na aham. região. Então, na música, o diretor ele tem que estar ligado. Aquela música é para quem? Ele pode ter 1000 cantores excelentes, mas Aham. qual é a praia daquele cantor ali, né? Ah, esse aqui é mais para esse, esse, esse. Uhum. Agora, esse cantor, agora a dificuldade do canto. Eu acho o canto bem mais difícil, porque cantar já não é, né? Já É, não é uma coisa para quem sabe cantar, para quem estuda, para quem canta muito, é sempre uma. Eu acho assim, o canto, o teu instrumento é você, né? Tá em você, tá dentro de você. Então para você passar toda aquela emoção ali, é sempre um risco. Eu acho que é sempre um risco, dependendo de como você vai estar no dia. E às vezes você não está nem nada bem no dia e você se surpreende, porque por você não estar nada bem, você consegue fazer uma coisa lindíssima. Então, é, o cantor ele conta muito com o talento dele, com o dom dele e com a técnica, né? certo. Mas ele tá o tempo todo ali, né? O instrumento é a voz, está dentro dele. E a gente, assim, quando a gente emocionalmente não está bem, a nossa voz é afetada, né? É afetada. Gente, É. Uhum. né? Qualquer coisa, você leva um susto, você leva qualquer coisa, a primeira coisa que afeta é a voz. É verdade. Então, assim, eu acho que cantar já é difícil. Você cantar interpretando,
sentindo o que aquela imagem quer dizer. A mesma coisa da dublagem. É, Você não pode simplesmente ali abrir a sua boca e cantar lindamente com a sua voz linda não pode. e não dar a mínima para o personagem. O É, que, que o aí é que... personagem está fazendo? Ele está cantando, ele está subindo numa árvore, ele vai lá em cima da árvore, tira uma flor, dá para a personagem. Ele tem uma ação enorme ali. Então, Uhum. eu tenho dentro do meu canto, com todas as minhas notas afinadas, com toda. Eu tenho que passar toda essa emoção. A minha voz tem que estar saindo daquele corpo. É, Se ela for só uma voz bonita cantando, aquela voz está saindo da nuvem, menos daquele personagem, é verdade. né? Então, é uma coisa muito séria também, E você a acha mais dificuldade. difícil? Eu acho mais difícil, a gente gasta mais tempo, porque é, é muita coisa para realizar, né? São Uhum, notas, ritmos, né? É, e emoção. Nota, ritmo e emoção, uhum, né? Eu acho mais difícil por isso. Se você acertou tudo, a nota ficou um pouquinho baixo, vamos de novo, uhum, né? Acertou uhum, tudo e está fora do ritmo, entrou atrasado, vamos de uhum, novo, né? uhum. Então, é muita coisa para você A gente construir ali lindamente, porque eu acho que tem que ser construído lindamente. é verdade. Né? Tem que ter o quê Então, da estética, né? Aquele isso. equilíbrio, o E arredondamento. quando o dublador não canta e você vai cantar pelo dublador, é mais um desafio ainda, porque você tem que escutar como é que esse dublador colocou a voz nesse personagem, porque você vai ter que seguir o padrão da voz que ele fez. Senão o Aham, espectador não tá cantando contra a voz, era uma voz falando, cantando é outra. aham. Então você tem que escutar, escutar, além de você pensar na afinação, na ação, na interpretação, você tem que manter a voz que foi criada pelo dublador. Então eu acho Uhum, mais difícil por isso. A gente gasta uma música de 1 minuto, às vezes a gente gasta dependendo da dificuldade da música, 1 hora de estúdio, 2. Tem 1 minuto de uhum, dublagem você grava às vezes em 1 minuto mesmo, né? uhum. É verdade. Então Aqui tem uma é mais. pergunta interessante. Você tentar, deve seguir a emoção do personagem ou se emocionar junto? São as duas Eu coisas, assim, né? São as duas coisas. eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou muito emotiva. É uma coisa que já me acostumei, já não tem como abandonar. Isso está em mim, veio carimbado em mim. E Eu se sou chorona ratificou, né? mesmo, Se me ratificou com a emociono. profissão. É, me emociono demais. Então, assim, às vezes eu tô passando, porque como é que a gente faz? Geralmente, não sei quando você conhece muito o personagem, você passa uma vez só, faz as marcações todas e grava. Mas, geralmente, assim, é bom você ver 2 vezes a cena. A Uhum, primeira você marca as pausas, você analisa, troca o texto na primeira passada e já vai vendo como é que a pessoa se movimenta, vai vendo a expressão. Então, os seus olhos ficam entre o texto e a tela na primeira vez. Na segunda, você já vai dando uma passadinha, sentindo, né? Pode ser na mesma diminuição, pode ser com a voz mais baixinha, do jeito que você se sentir à vontade, para você sentir também se aquela mudança que você fez no texto se combinou, né? A segunda passada. É, me perdi, A estou emo... explicando isso tudo, me perdi da a pergunta. emoção, a questão Ah, da emoção do e personagem é a sua. Aham, aham. então, quando você está passando, você também está tendo entendimento, porque o mais importante, gente, é o entendimento da cena. Se você não entender a cena, são só palavras e letrinhas, e aí você não vai passar absolutamente nada. Então, você Uhum. está entendendo a cena, entendendo a emoção do personagem. Então, quantas vezes, ao passar o texto, eu desabei de chorar, né? Uhum. Desabei. Uma cena Uhum. muito bonita, uma coisa muito forte, uma conquista da personagem, né? Uma cena que eu chorei muito foi naquele filme Estrelas Além do Tempo, que é a história Uhum. de 3 negras na década de 60, acho que foi em 1961, que trabalhavam na NASA. E, quer dizer, numa época que a mulher não tinha voz, ainda eram negras, e elas foram assim, é uma história real, né? E elas Aham. foram essenciais para que o homem fosse à Lua em 1969. Olha E só. elas lutaram. Eu falo e eu fico emocionada, só de falar. Uhum. Elas lutaram porque elas queriam muito aquilo. Né? Eu acho que tem até a ver com essa live nossa de hoje, porque Aham.
Eu acho muito bacana quando a gente tem um sonho e a gente acredita nele, a gente acredita que a gente possa conquistar, porque a gente Uhum, acha que tem aquele dom, porque a gente gosta daquilo, e a gente tem uma determinação de ir atrás desse sonho. com E essas certeza. mulheres fizeram isso. E o tempo todo que eu estava dublando o filme, eu estava adorando dublar esse filme, né? Gostando da história. E chega no momento que eu não vou dar spoiler para vocês, pode ficar tranquilo, mas chega no momento de conquista dela. Esse momento de conquista dela, quando ela fala, eu estou falando com vocês aqui, minha cabeça está arrepiada, meu braço está arrepiado, porque Ah, esse momento dela, e a atriz fez muito bem a cena, conforme eu fui lendo o texto e passando a cena, eu comecei a chorar compulsivamente. aham. Fui tomada por uma emoção muito forte. Aí, na primeira passada, eu falei, vamos lá. Aí o diretor falou assim, quer beber uma água, Marcinha? Quer sair? Quer relaxar um pouquinho? Eu falei, não, vamos passar de novo. Eu quero aproveitar essa emoção. Uhum. Mas a voz tava, a garganta estava travada naquele momento. Se eu fosse gravar naquele momento, não ia sair nada, né? Não sai, Aí é. passei a segunda vez, a emoção continuou viva dentro de mim, né? Eu consegui sentir o que aquela mulher sentiu, né? Isso. Quando ela estava dizendo aquelas palavras. Já saí da minha emoção de Márcia, da chorona, né? Aham. E saí daquela mulher chorona que eu sou, fiquei só com a emoção da conquista da personagem e me entreguei para a cena. Então, assim, quando isso acontece, é mágico, É sabe? Esse é um mágico. dos maiores prazeres. Aham. Porque eu sei que quando isso acontece, quando chega no espectador, o espectador sente essa emoção, Uhum. sabe? Aham. Eu acho que a dublagem é isso, sabe, Cristiana? Tem. Eu acredito muito, eu amo a dublagem. É. É, eu fico com muita pena quando ela é tratada da maneira que eu vejo sendo tratada às vezes, com descaso, como se fosse assim uma última opção de um ator, né? A última opção de não deu certo em nada, vai ser dublador, faz ali uma vozinha. Quando as pessoas chegam para mim e falam assim, você faz dublagem? Faço. Eu sei fazer voz sei lá, você fazer voz de galinha. Aí faz, tem uma vaguinha lá para mim, não? Então, Gira. assim, ok, como brincadeira, ok. Mas, gente, o negócio é muito sério. É É, muito sério. é com certeza. Ela tem uma Sério função porque muito você está importante. mexendo com a emoção das pessoas. Isso, e também oportuniza, na minha visão, um desenvolvimento, né, do ser humano, né? Porque você está o tempo Sim, todo se conhecendo também, conhecendo sim. as suas emoções, os seus personagens, né? O que que É. você é capaz de conhecer de você para poder fazer aqui dar vida àquele personagem que você está dublando. Se você não tiver essa conexão, você não faz. Então, as pessoas que Uhum. são, por exemplo, uma reflexão que eu tenho desenvolvido durante esse tempo, né? Quando fiz a live com o Marcelo e agora com você, né? Falei, gente, é muito forte a importância da dublagem para o cantor. Nós deveríamos incluir, inclusive, em algum currículo, né, de estudo de canto, porque o cantor tem muita dificuldade de expressão. É muito difícil Uhum. construir um personagem para ele dar vida àquele personagem através do canto, da música que ele está cantando. Atualmente, Uhum. então, está muito mais difícil, porque a técnica vocal está se desenvolvendo tanto e as pessoas ficam muito ligadas na técnica, né? E se deslumbram com a técnica e conseguem com a voz. E essa relação de mente, quer dizer, do conhecimento técnico com a emoção, fica muito difícil. Essa conexão, ela é difícil, ela não é fácil. Então, se o cantor pudesse aprender um pouco a dublar, ter algumas aulas de dublagem, não para ser dublador, mas para ser um cantor, né? Isso Sim. acrescentaria muito, porque daria toda essa possibilidade de diversidade na interpretação, nas Uhum. interpretações. Porque abre o canal que precisa abrir, que é o canal da emoção, né?
Muitas vezes a Uhum. pessoa tem uma voz linda, mas ela não tem a emoção, ela não conecta com a emoção. E aí É. ficam duas coisas separadas, né? Ah, tem uma voz Uhum. linda, mas e a emoção? Então é muito difícil você encontrar um cantor que consiga integrar emoção e mente, né? E a dublagem ajudaria isso, né? Eu tenho pensado nos meus Uhum. alunos, porque eu tenho conversado com eles sobre isso, sobre tem alguns alunos até que se interessam, né? Aí, gente, é o momento de realizar o sonho, né? De botar força, porque existe pessoas com capacitação, com condições, né? Com direção para vocês, né? Que querem seguir esse caminho. Mas para o cantor também seria importante, né? Eu acho que Com certeza. a gente poderia pensar numa possibilidade de parceria, né, mais futuramente, para desenvolver esse trabalho com cantores, né? Não que ele vá ser um Sim. dublador, mas o que pode ser preparado para, numa aula de canto, onde ele está estudando o seu repertório, entrar um treinamento de dublagem para ele conseguir atingir a expressão daquela música que ele está trabalhando, entende? Tem como fazer Uhum. isso, né? E seria muito Sim. rico, né? Então, E assim, assistindo a desenhos e filmes musicais, a gente consegue perceber quando tem isso e quando não tem. A gente consegue. aham, Aquele filme que a música te toca, ou que o desenho que a música te toca, te faz chorar, isso estava inteiro ali. com Quando certeza. é só mais uma música bem cantada, ok, a música passou, né? Isso. E não E, pode passar, né? Não é para é, passar. E o interessante é isso, você falou dos cantores, né? É, eu acho que a música na dublagem, assim como a atuação na dublagem, é um caso à parte. É um aham, caso à parte. Nem todo mundo que chega ali, que é um bom cantor, vai saber realizar, a não ser que tenha uma seja um bom cantor e tenha uma excelente direção musical aham, e obedeça bem a direção. É claro que ele vai, né? A pessoa é um cantor profissional e tal. O diretor vai guiando, o diretor musical de dublagem que conhece como a dublagem funciona. O cantor vai seguindo a direção e vai alcançar o que tem que ser. Agora, por ele mesmo, é muito difícil, é diferente. Né? Você tem também o sincronismo. Quando a música não está saindo da boquinha do boneco, é só uma música que, às vezes, até é uma música que seria daquele personagem, mas a música está rolando e ele está atuando, e não é ele que está cantando ali na cena. uhum, Mas quando você ainda tem um sincronismo para você também se preocupar cantando, né? As boquinhas estáveis, você acaba com um U, ter boquinha de U, porque senão fica uma outra sílaba, não combina com a boca. A adaptação da letra da música tem que ser muito bem feita, senão fica uma coisa pobre, ou fora mesmo da labial, né? Então, tem que manter a mensagem, que é uma história que está sendo contada, então, adaptar uma música para dublagem é muito difícil, porque tudo que está ali sendo dito tem que ser dito, aham. mas você tem que arrumar para ser dito dentro daquela batida de boca, dentro daquela forma da boca, para ficar verdadeiro, para você acreditar que aquela música está saindo daquele corpo, É, aquela voz está saindo daquele corpo, né? aham, Então, é, eu é. acho assim, ao mesmo tempo, é um trabalho difícil, mas é um trabalho lindo. Lindo, é. Então, e que eu vejo assim que está se perdendo um pouco essa seriedade com essa qualidade, sabe? Uhum. Me Quanto tempo, entristece, me preocupa. quanto tempo para a formação de um dublador? É pessoal ou existe dentro do É, curso um tempo? isso varia muito, sabe? Eu acho assim, eu acho que para a pessoa estar pronta para chegar num estúdio, eu acho que uns 2 anos. Dois Embora os anos. cursos sejam 6 meses, os cursos geralmente são 6 meses e tal. Aquele que faz 6 meses de curso e se sai muito bem no curso, é um caso à parte. Aquela pessoa assim, isso aí realmente ele já tinha esse dom aí na caixinha há muito tempo e só veio aqui e pegou tudo rápido. Mas Uhum, não é o natural. Então, eu uhum. acho assim que, pelo menos, a pessoa tem que praticar durante uns 2 anos para poder assimilar todos esses elementos, deixar com que isso flua.
Uhum. naturalmente, não tem mais tempo, porque é muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Uhum. Então, se você for pensar, vai ficar duro. É, Então, você tem que ir construindo isso, entendendo como é que funciona, entendendo como você funciona dentro disso e a coisa vai saindo. Então, às vezes, assim, você já tem um conhecimento tão grande de como você pode construir aquilo, que a única coisa que você está preocupada ali é mais, não é a única, né? Que você se preocupa com tudo isso, mas o que você mais está preocupada é com a emoção. Não deixar a aham, emoção cair. Mas o resto, você já sai naturalmente de você. Você se preocupa com isso, sim, naquele momento. sim. Mas já está acessível, você já sabe onde você se acessa para aquilo, né? Aham, aham. Agora, enquanto você não consegue fazer isso, você tá duro para trabalhar com dublagem. É aquela, sabe, às vezes você tá vendo um filme que a dublagem tá ótima, aí o cara vem entregar a carta, você lembra que o filme está sendo dublado. Porque aquele cara que entregou a carta acabou com o filme, É, né? é Porque verdade. ele veio nem entregar a carta, ele soube fazer direito. Ele está começando, o diretor deu uma oportunidade, falava, faz esse carinha que está entregando a carta. É Sim, porque todo mundo sim, começa um dia, sim. né? Tem que. Então, É, assim, eu acredito, mas isso é muito pessoal, varia de um para outro e tal, a mas assim, pessoa, pelo menos 2 anos. normalmente, ela procura um curso de dublagem quando ela já fez o teatro ou ela faz depois? Como é que Olha, funciona? depende. Assim, Depende. a gente já deixa, por exemplo, a gente deixa ciente que para exercer a profissão tem que ter o registro. Aham, Então, mas o curso é livre, o curso de dublagem é livre. é livre. Né? A pessoa, mas eu gosto de dublagem, eu quero fazer, eu quero vir aqui me divertir para dublar, eu quero fazer. Ela Que sabe que bom. ela pode fazer o curso, vai receber o certificado, mas não vai poder atuar, porque ela não tem registro. Né? Isso o Sim. professor tem que deixar claro para o aluno. Ele quer Aham. fazer o porque tem vontade. O curso é livre. Mas tem alunos que entram, tipo assim, eu quero muito fazer dublagem. Meu sonho é desde criança. Mas, pô, eu tô sabendo que tem que fazer teatro. Então, eu vim fazer o curso para ver se eu gosto mesmo, a ponto de eu me inscrever no curso de teatro para poder fazer. Aham, Aí entendi. ele chega lá, tem um curso de teatro para fazer o curso de dublagem para ver se é aquilo mesmo que ele quer. E tem Aham. aquele que já é ator e vem fazer o curso para poder atuar em dublagem, aprender como é essa técnica, né? Uhum, Como é, uhum. como é que é essa interpretação da dublagem? É muito bom isso, né? É Então, realmente nós temos assim, tem de tudo. é uma oportunidade, né, para essa Uhum. formação, né? Muito, muito importante, né? Sim, sim. É, E agora, com esse período aí de quarentena, é né? isso que eu ia Eu sempre, perguntar. eu sempre acreditei muito, dublagem para mim é presencial, porque não tem como eu orientar um aluno é, online. Isso é Sim, loucura na minha cabeça, porque a dublagem acontece no presencial, tudo é presencial, você tem que estar ali do lado, mostrando, fazendo, né? A pessoa está praticando ali do teu lado. Como é que você vai fazer isso online? uhum, Então, eu nunca acreditei num curso online. sim, Para mim não funcionava. Aí vem a pandemia e faz todo mundo ficar dentro de casa, é, né? E como é que a gente vai fazer com essas pessoas que já tinham iniciado o curso, já tinham adquirido algumas coisas, conhecimento, estava praticando aquilo que a gente passou de informação? Quando é que volta? Ninguém sabe. é. Então a gente ficou, por exemplo, umas 2 semanas, eu acho que nós ficamos sem ter aula, sem saber o que fazer, meio assim, perdido no meio disso tudo. E, caramba, se eles não praticarem, se eles não. Eles vão perder o que eles ganharam até aqui. Né? Então Uhum, fizemos uma reunião, a gente começou a ter que se reinventar, né? Fizemos uma reunião com os alunos e passamos a dar aula online, trabalhando o quê? Trabalhando a interpretação, trabalhando a dicção, trabalhando a percepção dessas coisas todas que eu estou aqui falando com vocês, né? Vamos assistir a um filme. Então, aí você escolhe aquele filme que tem assim, um que tem um trabalho de excelência, o outro que nunca trabalhou com dublagem, mas é ator profissional que fez o filme, o uhum, outro que está começando, e pedindo para os alunos identificarem essa mudança. O que está diferente? Mas fulano é um ator
Você não gostou da dublagem do ator que é conhecido e é um bom ator? Não, não gostei. Por que que não gostou? Ele é bom ator. Por que que ele não fez? Porque ele só teve aquele contato com a dublagem. Ele entregou o que ele podia, mas ele não conhece é, 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 como funciona a atuação na dublagem. Sim. Então ele de repente viu muito, ele construiu o personagem nele, não partiu para o outro, né? Não deu tempo, foi muito rápido também, embora quando é alguém que nunca dublou assim, o tempo é muito mais lento que o nosso, né? Trabalho, mas é uma coisa que requer prática, né? Então, com essa situação da pandemia, a gente viu que existe possibilidade de, assim, a gente viu a evolução dos nossos alunos, apesar de não estarem diante de uma bancada, né? A gente conseguiu trabalhar muitas coisas com eles que seriam trabalhadas ali na bancada, tudo junto. Então, assim, a gente sabe que a hora que eles voltarem para o presencial, eles vão voltar muito maduros, já vão estar ali de frente, já vão ter resolvido de tanta coisa que a gente praticou na aula online. E sem eles perceberem, já vão voltar. Está perguntando se vai Já ser vou... salva a live. Vai sim, vai ser salva. É minha filha. A Paula é minha filha. Ah, que bacana. Vai ser salva sim, tá, Paula? E aí nós temos 3 minutos, eu acho, pelo que está marcando aqui, mas a gente pode continuar um pouco para finalizar. Então, né, Tá. a gente abre Então, outra live. a gente viu que existe essa possibilidade, outros cursos também, outras pessoas que estão dando aula, colegas também viram. E quanto assunto que a gente tem para abordar sobre a dublagem, para amadurecer, que não é a prática em si. Coisas que a gente dá também no nosso curso presencial, que a gente está lá presencialmente com eles, conversando e falando, mas que pode ser tratado numa aula online. Que Né? legal, E aí né? várias possibilidades foram nascendo com essa pandemia. Até mesmo assim, poxa, a pessoa mora longe, não mora nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, né? E, nossa, que vontade que eu tenho de fazer dublagem. Mas eu não sei como é que funciona, como é que eu vou me mudar para o Rio, né, o gasto que eu vou ter para poder fazer, mas de repente não é nada disso. Então, estão O Marcelo entrou surgindo aí. essas Marcelo entrou aí possibilidades. dizendo, ótima live. Marcelo, Ah, nosso lindo! amigo. Marcelo, querido. Hoje eu estou aqui falando de dublagem, eu devo a ele, porque ele é que me esticou a mão e me levou para esse mundo mágico da minha vida, Que lindo, né? né? Com todo o talento dele e com toda a seriedade, né? Estou falando aqui do meu irmão, mas assim, eu sempre falo isso também. Não é porque é É, meu irmão, mas ele é uma pessoa talentosíssima, uma sensibilidade absurda sim. e assim, nunca me deu moleza, por ser muito pelo contrário, e eu devo isso a ele, porque eu nunca me senti a irmãzinha do Marcelo. É sempre assim, você é minha irmã, se não fizer direito, não vai ficar, né? Tem uma responsabilidade maior, né? Né? E assim, ele sempre foi assim uma vitrine para mim de talento, uma coisa assim que bonita de se ver. Eu sempre quis mostrar para ele assim o meu lado bonito também. Eu queria que ele sentisse alegria de me ver realizando as coisas, como eu sentia de ver ele realizando, porque eu Com sempre certeza. sou uma admiradora da pessoa, do talento, Aham, do cantor, da emoção porque eu falo para ele assim, você é uma pessoa que canta e entrega muita coisa para quem foi te assistir. aham. Porque ele emociona mesmo, é Emoção. lindo de se ver. E Sempre eu tive foi. essa sorte, né, de ter ele como irmão mais velho e ele É, poder me trazer para eu como esse amiga, lugar né? tão bonito. Porque eu ratifico isso que você fala. Eu também vejo o Marcelo dessa forma. Uma pessoa Não é? muito especial, né? Nesse Muito. contexto, né? Da vida, né? Ele não perde nunca o detalhe, né? O detalhe Não, para expressar aquilo que ele é, viu, Marcelo? não. E todas E ele as é pessoas. maravilhoso, e ele é maravilhoso atuando, e ele é maravilhoso dirigindo, ele consegue tirar dos cantores coisas
coisas que os cantores nem sabiam que tinham para dar. Sim, sim. Ele com a sensibilidade dele e com o conhecimento, com